Esse é o nosso trabalho de literatura, releitura 3, A Missa do Galo. Quem foi Machado de Assis? Em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, nasce um dos maiores nomes da literatura brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis teve sua vida composta de várias carreiras, entre elas jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Além disso, fundou a renomada Academia Brasileira de Letras, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Criado no Morro do Livramento, o filho do pintor Francisco José de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, nunca teve boas condições para estudar. Com 15 anos incompletos, publicou sua primeira obra literária, o soneto E uma Senhora de PJA. Machado de Assis foi um polígrafo, ou seja, sabia escrever em todos os gêneros literários sobre assuntos diversos, dando destaque para o conto e o romance, que eram seus melhores estilos literários. Machado teve duas fases de sua vida. A primeira romântica, com obras como Ressurreição e a Aia Garcia e a Helena, e a segunda fase realista, considerada a fase mais importante de sua vida, com obras revolucionárias para a literatura brasileira e considerada por muitos a melhor tríade de romances nacionais. Memórias póstumas de Brás Cuba, publicado em 1881. Quincas Borba, em 1891, e Dom Casmurro, em 1899. Contexto histórico da época que Machado de Assis viveu. Machado de Assis viveu durante a segunda metade do século XIX. O Brasil ainda estava sob o comando do Segundo Reinado, com Dom Pedro II no poder. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, a decadência da economia da cana-de-açúcar aumentou rapidamente. O país começou a passar por um momento de instabilidade econômica e política, o que fez com que o império fosse criticado e surgissem as primeiras ideias de uma revolução que mudasse a figura do imperador para a de um presidente. Curiosidades sobre o escritor. Machado de Assis teve uma infância muito humilde, perdendo seus pais e sua irmã aos 12 anos de idade. Cursou uma escola pública, mas não conseguia dar atenção aos estudos, pois tinha que trabalhar para dar sustento à casa. E sofreu preconceito racial ao longo de sua vida. Por que a celebração é chamada de Missa do Galo? Infelizmente, essa é uma pergunta sem resposta clara. Os historiadores não sabem dizer por que chamamos a missa de véspera de Natal de Missa do Galo. No entanto, existem uma série de teorias que tentam responder essa pergunta. O termo só é utilizado nos países que falam português e espanhol. Em outros idiomas, como o inglês, o alemão e o italiano, a Missa do Galo é conhecida genericamente como Missa da Meia-Noite. Uma das teorias que se objetiva explicar a origem do termo diz que durante o nascimento de Jesus, um galo cantou e isso foi interpretado como um sinal, revelando a anunciação de Jesus Cristo. Outra teoria aponta para o fato de que na região de Toledo, região central da Espanha, era comum que camponeses matassem galos quando o sinal da igreja que anunciava o Natal soasse. Nessa teoria, o galo era sacrificado, levado à igreja e sua carne distribuída aos necessitados. A Missa do Galo é uma tradição muito antiga da Igreja Católica e consiste basicamente em uma celebração que é realizada à meia-noite na véspera de Natal, isto é, na passagem do dia 24 de dezembro para o dia 25. É uma cerimônia que celebra o nascimento de Jesus Cristo, evento que, de acordo com a tradição católica, aconteceu no dia 25 de dezembro. A principal missa do Galo é realizada na Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, e é conduzida pelo próprio Papa. Por isso costuma ser televisionada para milhões de pessoas em todo o mundo. Outras missas do tipo são realizadas em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Introdução. Missa do Galo é narrado em primeira pessoa por Nogueira, que relembra quando era um jovem de 17 anos que tinha ido ao Rio de Janeiro para estudar e foi hospedado na casa do escrivão Menezes, viúvo da sua prima. Menezes casou-se pela segunda vez com Conceição, mulher de temperamento moderado e tranquilo. Clímax. Nesta noite, Menezes havia saído para se encontrar com sua amante, deixando Conceição sozinha com Nogueira. A mulher, que havia resolvido ficar acordada, resolve conversar com o rapaz, e logo eles começam a se aproximar, havendo nessas cenas uma grande tensão sexual entre os dois. Desfecho. Entendido pela conversa, o jovem Nogueira quase esquecia do horário da missa que esperava assistir. Durante a cerimônia, o rapaz não conseguia se concentrar, pensando na figura de Conceição.
No trecho final, informa: na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando retornei ao Rio de Janeiro, em março, o escrivão tinha morrido de Apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Personagens: Nogueira. Este, que era narrador personagem e protagonista do conto, era um estudante, apaixonado por Conceição, simples e tímido, no qual na noite da missa fica em dúvida quanto ao fazer sobre a mulher. Não entendeu muito o que havia acontecido na noite. Menezes, ex-marido da prima de Nogueira, já que esta havia morrido. Casou-se 2 vezes com Conceição, apesar de constantemente traí-la, fingindo que ia ao teatro. Este morre por apoplexia. Conceição, esposa de Menezes, uma moça de bom coração, uma santa. Passada a noite com Nogueira, na verdade se revela como uma mulher com outros planos, já que está insatisfeita com seu casamento. Depois do falecimento de Menezes, Conceição se casa com seu escrevente. Outros. Além dos personagens principais, o conto também cita 2 escravas e a mãe de Conceição, que estava dormindo no momento da conversa entre os 2 personagens. Espaço e tempo. O conto é ambientado na cidade do Rio de Janeiro e se passa antes da abolição. A elasticidade temporal também é uma das marcas da genialidade do escritor, pois a marcação do tempo psicológico transcorre independente do tempo cronológico e o leitor se vê envolvido em um clima hipnótico que só se desfaz nas linhas finais. Conclusão. É relevante acentuar como o autor marca em Missa do Galo o adultério do marido. A mulher, a boa Conceição, a santa, acaba por resignar-se e aceitar a ida do marido ao teatro na noite de Natal. Na verdade, o teatro é uma metáfora, uma substituição da casa da amante. Música da Marília Mendonça, Infiel. Iê, 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 infiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Esta é a nossa bibliografia. Obrigado Obrigado por por assistir, assistir, pessoal. pessoal.